bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na TV Passo Fundo buscando mais informações acerca da saúde, mas para a gente já abrir os ouvidos e os olhos bem atentos aqui na tela, veja quem está conosco hoje. Doutor André Kuhn, que tem uma agenda imensa de atendimentos, inclusive depois ele vai contar pra gente, até em feriados eu vi várias próteses sendo feitas, domingos, etc e tal. Hoje a gente vai falar aqui, ó, 35 anos de medicina e 30 de cirurgia do joelho, depois ele vai explicar que é 40 e vai, ó, de muita prótese de joelho, atendimento à família, mental, físico, tudo. Fica aí que eu vou agradecer os patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, biologia dos ambientes, cura e reprogramação de lares. Carmen Steffen, Passo Fundo Shopping e Mano Escobar. Doutor, esse tempo que eu agradeço estar junto com o senhor e que tive o privilégio de estar no IOT em algumas cirurgias, quero ver mais. Fico impressionada com tudo o que o senhor vem formando e construindo pontes sólidas, Passo Fundo, mundo. E aí o senhor coloca 35 anos, mas tem mais, né, doutor? Tem. Na realidade, eu ingressei na medicina quando era criança, com 2, 3 anos de idade, que eu peguei uma faquinha e queria operar um porquinho. Né? E meus pais se assustaram e eu disse que eu queria ser cirurgião, queria ser médico. Né? Então nem sabia falar direito, eu já tinha na minha intuição que eu seria médico. Não tinha ninguém na família, né, ligado à medicina, né? Eu fui a primeira pessoa a se formar para trabalhar na área da saúde dentro da minha família. E eu venho de uma família de meu pai é agricultor, minha mãe era professora, foi minha primeira professora na primeira série, minha mãe. E, mas a minha família era uma família de pessoas simples, né? Ligada à agricultura, à prestação de serviço. E eu fui a primeira pessoa a fazer medicina, né? E uma coisa que eu nunca entendi exatamente, mas da onde que saiu aquele instinto, né, de querer ser médico, né? Eu terminei o 2º grau com 15 para 16 anos e falei para meus pais, na época as coisas eram mais difíceis, que eu ia fazer cursinho em Santa Maria e fui fazer vestibular em Santa Maria. Eu fiz 16 anos em setembro do ano que eu terminei o 2º grau, então eu era muito jovem. Super! E saí de casa. Isso aí, minha mãe apavorada, né? Como que meu pai ia deixar aquela criança sair de casa e ir com a mala para Santa Maria. E não é pertinho. Né? E que a gente não tinha telefone, a comunicação era por telegrama, né? A gente morava na granja que ficava a 3 quilômetros do centro de Carazinho, né? Então, assim, eu era um colono, né? E que estava desbravando o mundo. Então, assim, eu sempre tive essa energia, né? Então, isso é uma coisa que sempre, né, eu tive, né? E nunca tive medo de desafios. Eu me desafiei, fui lá, fiz o vestibular, tomei pau, não passei, né? Imagina, saí do 2º grau sem nada, fui lá fazer, mas aí depois eu fiz cursinho, né? 1 ano, né? Tudo, estudei, e depois eu acabei entrando na medicina, né? Quando eu passei no vestibular, eu passei em Passo Fundo, Caxias, e eu havia feito para 2 federais que tinham um provão, que era Santa Maria, que selecionou 2 por 1, e a Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, né, que era 3 por 1, e eu tinha passado nas 2. E eu não sei porque eu optei por fazer na de Ciências Médicas. E eles fizeram um vestibular muito difícil, tanto que a URGS, né, porque a Ciências Médicas e a URGS faziam um vestibular junto, precisaram fazer no meio do ano um novo vestibular, porque reprovou, porque tinha que tirar mais que 30% da nota em todas as provas para poder passar. E a única que preencheu todas as vagas foi a medicina, né? E eu era muito bom em matemática, não era tão bom em física. E para a medicina caía a física e não matemática. E eu fiquei ali nas suplências e acabei não passando lá. Aí eu passei em Caxias e Passo Fundo e acabei fazendo faculdade em Passo Fundo. Eu jamais também pensei em fazer traumatologia e ortopedia, eu tinha uma certa aversão, né? Mas no apartamento que eu morava em Passo Fundo tinha um colega
que era meu bicho, que veio morar conosco, que entrou na medicina para fazer ortopedia, né? Que é o Clóvis, que hoje trabalha, faz cirurgia de coluna em Lages. E ele me convidou para ir lá no IOT fazer estágio nas férias. E eu estava do 2º para o 3º ano da faculdade, e ali eu tive meu primeiro acesso à traumatologia e ortopedia, e comecei a botar a mão no gesso, literalmente, fazer tala, e comecei a pegar gosto, a gostar. O ambiente era muito saudável, o ambiente do corpo clínico do IOT, um respeito às pessoas, o jeito, e eu fui gostando daquilo, me senti em casa. É como se eu estivesse na minha família, né? E fiz a residência, me formei em 1990, fiz a residência no IOT, 3 anos, e aí depois eu fui para a França, né, em metade de 94, até abril de 95, e fiz cirurgia de joelho em Lyon. Que idade, né? aí, doutor? Aí eu tinha 27 anos. Muito jovem também. E claro que eu durante a faculdade, eu casei no 3º ano da faculdade, meu filho nasceu, que hoje é médico também, fez esse ano 20, a gente tem 20 anos de diferença, ele fez 15 anos de formado, o Vinícius, né? Ele tem hoje 37 anos de idade. E então eu fui pai cedo, então bastante responsabilidade e tudo, né? E levei a minha família junto para Lyon, levei meu filho, minha esposa Marisa, né? E a gente vai se fortalecendo nisso, né? Eu voltei, eu tinha convite para trabalhar no IOT, eu estava com o consultório em Carazinho, e mantive um período, e depois o Sagim, já no mesmo ano, pediu para eu vir trabalhar com ele definitivamente no IOT em Passo Fundo. Me mudei de novo para Passo Fundo e aí fui construindo. Então eu tenho hoje 30 anos, eu fiz esse ano, de cirurgia de joelho, né? Vi muita coisa, muita mudança, muita evolução, né? A gente construiu de uma clínica, um hospital, um serviço, então tem toda uma história para se contar, né? História que eu estou impressionada, doutor. E que voltamos a seguir porque ele vai falar mais sobre a vida. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Olha, a gente tem muito o que contar nessa caminhada com o Dr. André Kuhn, que, como eu falei, é um privilégio estar com o senhor, porque é história, medicina, comunidade, só coisas boas que traz evolução para os ambientes onde o senhor anda. Então, doutor, depois de Santa Maria, voltou a Passo Fundo, aí começou no IOT com o Dr. Sagim. 35 anos. Vamos continuar? Vamos lá. Então a faculdade, né? Durante a faculdade eu fiz 2 estágios. Eu fiz o estágio no 4º ano da faculdade de medicina com o Dr. Madaloso, que era acompanhar a cirurgia geral, Isso. né? Ele era professor na faculdade, então eu fiz 1 ano de estágio com ele. E a gente tinha muita prática, né? E eu fazia o estágio no IOT. A gente fazia plantão, acompanhava cirurgias. Então aquilo foi me convencendo do que eu queria, né? E durante a residência, minhas primeiras férias da residência, em 1992, no mês de julho, eu fui a Porto Alegre, eu não tirei férias, eu fui fazer um estágio no antigo Hospital Independência,
onde eu fui acompanhar o Dr. Pozzi, que foi um médico que trabalhou no IOT, que tinha ido para a França fazer cirurgia de joelho. E passei um mês de férias lá acompanhando ele no Hospital Independência, cirurgias com os residentes. Então aquilo me criou o ambiente realmente que eu queria fazer joelho, né? Então me convenci disso, daí eu pedi para o Sagim me ajudar para conversar com o Pozzi, para eu ir para Lyon, que era o lugar, que é a escola que eu fiz, né? E que eu estava destinado a ir para lá, né? Então eu sempre fui me desafiando, né? E levei meu filho, minha esposa junto. Então assim, isso vai criando na gente uma certa resistência, e eu brinco assim, a gente vai ficando cascudo, né? Não é qualquer coisa que te bate e te derruba, né? E a vida da gente, assim, ser médico não é uma coisa tão simples. As pessoas às vezes acham que a vida do médico é uma vida simples, fácil, que tudo vem ao natural. Não, a formação da pessoa para te aguentar o tranco, a responsabilidade, não sofrer com a sofrência, no sentido de perder a capacidade racional e saber conduzir, isso faz parte de um processo que a gente vai amadurecendo, né? Então, um profissional ele é que nem um bom vinho, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo, ele vai abrindo, né? E a gente tem uma capacidade. Que eu vejo hoje no Brasil em relação aos professores, né? Que é uma profissão extremamente, às vezes, desvalorizada financeiramente, mas que é fundamental o quanto eles são estimuladores de novas pessoas. E que eles, assim, o processo, né, há um tempo atrás, muitos professores se aposentavam no pico da capacidade profissional, e aí quando ele estava bom, ele saía do mercado, né? E isso eu sempre achei um pecado, de certa forma, né? Não que as pessoas não mereçam aposentadoria, mas eu via na Europa o contrário. A Europa é mais tarde, as pessoas, depois dos 65 ou 70 anos, em muitos países, a aposentadoria. E aí tu aproveita muito a experiência, a sapiência das pessoas, né? A capacidade que elas adquiriram durante a vida, que o que é o conhecimento? É aquilo que é compartilhado. Então, o compartilhamento, e nisso eu aprendi muito, né, nessa minha experiência com a França, porque o meu professor, que era o professor Henri Dejour, ele era uma pessoa extremamente firme, carismática, assim, firme no dia a dia, duro para o serviço funcionar, mas que amava ser professor. E que ele, quando ele aos 65 anos era obrigatória a aposentadoria na França, e ele conseguiu estender mais 2 anos até os 67 anos. E aí perguntava para ele, por que o senhor não vai para uma clínica privada depois? Não. Lá eu vou ser médico, eu não vou ser professor. Então aquilo eu sempre carreguei essas palavras dentro de mim. E o que aconteceu? Ele se aposentou, perdeu o propósito, com 68 anos faleceu de um tumor que apareceu, que ele tinha meio latente, e aí, ou seja, ele perdeu o propósito. Então isso eu carrego comigo na minha vida pessoal, profissionalmente. A minha vida é a minha profissão, né? Eu amo o que eu faço, né? E o que faz o homem e o ser humano viver é o propósito. Então, o meu propósito é realmente amar o que eu faço, gostar, me desafiar, sair de casa sempre pensando em como é que eu posso melhorar, não é me manter, né? Eu escutei essa semana uma frase que meu filho me falou, que não é dele, é de uma pessoa que dá mentoria para ele, que disse que quando você estaciona, você está regredindo. Ou seja, eu quero me manter, você não está se mantendo, você está encolhendo. Então, às vezes as pessoas dizem, eu quero me manter profissionalmente. Não, você não está se mantendo, você está se encolhendo. E isso eu nunca pensei exatamente assim, mas eu sempre tive esse propósito profissional. Eu não quero me manter, eu quero sempre estar melhorando. E por isso da minha inquietude pessoal, né? De querer ir atrás das coisas, buscar as coisas, estimular as pessoas, né? E claro que quando você vive num ambiente, nem todo mundo está na mesma pegada que você. E às vezes tu se torna um chato porque tu incomoda demais, né? Tu quer as coisas ir melhorando e fazendo, né? E eu vi muita coisa acontecer ao longo desses anos, muita mudança. A cirurgia do joelho ela passou por grandes transformações nos últimos 30 anos, né? E ter vivido isso é muito legal. Como eu acho que vai acontecer grandes transformações para os próximos 30 anos. Mas eu pude vivenciar essas transformações. E isso, entre o que eu fazia e o que eu faço hoje, é bacana você parar e olhar toda uma evolução que aconteceu. E sabe, doutor, que essa questão de ser chato ou chata, uma pessoa chata, tudo que eu aprendi na minha vida em outras áreas
foram com as pessoas que as pessoas evitavam e chamavam aqueles de chatos ou chatas. Foram as pessoas que me pegaram no colo e que eu aprendi muito mais. Eu acho que é questão de tu olhar para a pessoa e ver o que ela tem a oferecer e respeitá-la. E hoje eu vejo que o senhor também segue dando espaço dentro da sua equipe para quem está aprendendo. Sim, a gente tem que sempre ter espaço para todo mundo e tem que permitir, senão você sufoca, né? E aí aquilo não é liderança, é poder. O poder é opressor, a liderança ela conduz. Então a gente sempre anda no limite entre exercer o poder de um cargo, de uma posição ou de uma intimidação que você provoca profissionalmente, que às vezes fazendo a sombra para os mais novos, né? Então esse equilíbrio entre você fazer e deixar fazer, ele tem que ser muito bem lidado, né? E não é fácil, né? Porque uma das piores defeitos do ser humano é a inveja. A inveja ela é destrutiva, né? E às vezes o inimigo ele não está fora de casa, ele está dentro de casa. Então assim, como tu lida com isso? Com o ego, com a vaidade das pessoas, isso faz parte de evoluir. E isso a gente tem um ambiente muito saudável, né? Um ambiente que ele permite e que a gente herdou esse ambiente. Ambiente que a gente viu e a gente sabe que é exatamente como o doutor está falando. Voltamos já. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Terceiro bloco do programa Saúde com muita história em medicina na história e a vida do Dr. André Kuhn. Antes dele falar, eu vou agradecer os patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, Biologia dos Ambientes, Cura e Reprogramação de Lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Doutora, a gente conhece o IOT, que é referência meu pai, como eu já mencionei, minha mãe. Eles saem de Porto Alegre e vêm pra cá. Antes de eu lhe conhecer. Maravilhoso. Que a gente, mega estrutura, forte. Mas e antes de ter o IOT, como é que era? Como é que começou? Bom, o IOT começou numa esquina de 80 metros quadrados na Independência com a Coronel Chicuta ali, né? E naquela esquina começou uma clínica pelo Dr. Bertol, que convidou o Dr. Gouveia, que era um médico paulista, que foi colega contemporâneo de residência dele, né? E veio trabalhar. Foi fundado em 76, em maio de 76. O ano que vem o IOT vai fazer 50 anos, né? E começou ali o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Aí depois o Bertol comprou um terreno na descida, né? Ele tinha a opção, onde é o Diário da Manhã, ter comprado a esquina, mas era mais caro o terreno na época, e ele comprou no meio da quadra numa descida, né? Uma clínica de ortopedia. Mas ali começou o IOT, né? Até 2007 foi ali, depois se adquiriu uma casa do lado, eu fiz a minha residência ali na clínica IOT, e a gente construiu um projeto de fazer um hospital, onde é o IOT hoje,
e que nós inauguramos em 2007, em novembro de 2007. Começamos a realizar a cirurgia em 2008 e fomos construindo. Em 2016 a gente vendeu a parte hospitalar para o São Vicente, mantendo a clínica num contrato de trabalho, né, em parceria com o hospital, que a gente mantém até hoje. E posso dizer assim que ao mesmo tempo que a gente evoluiu no trabalho, a gente evoluiu na estrutura de trabalho. Ter feito o Hospital do IOT foi uma obra executada exclusivamente por nós, médicos do IOT. Não foi uma construtora que construiu, nós gerenciamos, então a gente fazia reuniões com os engenheiros, arquitetos, gerenciávamos a obra em 3 colegas, eu, o Luiz Henrique e o André Ibner, nós 3 capitaneamos com o apoio de todos os demais colegas, né, e construímos o Hospital IOT. E a gente construiu um marco de divisor de qualidade de assistência, né. Hoje é difícil você achar um serviço de ortopedia com a característica e estrutura que nós temos no Brasil, né? Então, Passo Fundo tem 2 grandes serviços de ortopedia, né? O IOT, o HO também é um grande serviço de ortopedia, e isso sempre foi uma concorrência saudável, né? E que faz as pessoas crescerem. E isso faz com que a cidade de Passo Fundo seja uma referência da ortopedia. A gente é muito respeitado pelos colegas nacionalmente. O fato de a gente ter esse meeting que a gente fez agora no final de novembro de artroplastia, onde vem colegas do Brasil inteiro para discutir o entorno das artroplastias, isso é a credibilidade consolidada e construída ao longo dos anos, né? Então, isso é a maturidade de um serviço. E eu me sinto feliz porque eu vivi tudo isso, né? E a gente é um legado, isso eu posso dizer, é um grande legado que se deixa para as gerações futuras usufruírem. Cabem a elas aprender, a saber absorver o aprendizado das pessoas, né? Não ignorar o que foi feito, mas manter o que foi feito, evoluindo, né? Profissionalmente, estruturalmente, né? A parceria que a gente tem com o Hospital São Vicente é muito importante, porque a gente sabe com quem a gente está conversando, com quem a gente está lidando, as pessoas também do outro lado sabem com quem elas estão falando, sabem quem são as pessoas, os profissionais, a sua índole, o seu caráter. Então isso faz a gente ter um ambiente muito bom, né? Então a tecnologia, a evolução das cirurgias, ela foi evoluindo. Quando eu comecei a trabalhar, as cirurgias de ligamento eram feitas de forma aberta, não por vídeo. E era feita antigamente a artroscopia, que era no olho, meio que se espiava literalmente dentro da articulação. E é uma coisa que mudou muito a medicina esportiva. Então a gente eu vivi essa mudança, né? Depois várias outras técnicas foram evoluindo, e as próteses também, hoje a gente está vivendo uma grande evolução. Eu comecei em 2018 com a navegação cirúrgica, que eu vi numa empresa francesa, que eu uso até hoje, que é da empresa da Amplitude, e aquilo me estimulou a ir atrás da robótica, né? E em 2018 também eu treinei a primeira vez robótica em Newark, né, lá de Nova York, nos Estados Unidos, e botei na minha cabeça, um dia eu vou ter esse brinquedo aqui para trabalhar, né? E aí a gente vai dar atrás das coisas, e a gente conseguiu, em 2022, fazer a primeira robótica no interior do Brasil. Então, assim, hoje várias outras cidades do interior têm a robótica também. A gente foi pioneiro nisso. A gente foi pioneiro em fazer a primeira revisão da América Latina, que é a troca de prótese por robótica. Esse ano nós fomos pioneiros no Brasil a fazer a unicompartimental por robótica, que é medial e lateral, né? Então, isso nos dá um destaque, a gente vai criando uma roupagem profissional, os colegas vão nos respeitando, a gente vai, né, os meus outros colegas do serviço também, a gente é chamado para congressos, participar. Então, é o lado prazeroso do trabalho. Tem o lado árduo, que é fazer, mas tem o lado prazeroso, que é colher, né? E quem é que se beneficia com isso? A comunidade, as pessoas, os pacientes, né? Que tem uma inovação acessível, né? Não é só tem que ir para São Paulo, para grandes centros, não, tem Passo Fundo. Então hoje a gente traz pessoas que vêm comprar serviços profissionais em Passo Fundo. Então isso também é uma coisa que agrega valor, né? Eu chamo isso de turismo médico. E não é só para o profissional, é para todo o segmento, as pessoas têm que vir na cidade, elas vão usufruir de serviços, e isso faz de Passo Fundo da sua vocação, que é prestar serviço.
essencialmente, Passo Fundo é uma cidade que presta serviços e educação, né? É o grande pilar, ele representa, entre serviço e educação, mais de 70% do PIB da cidade, né? E o segmento da saúde, ele gera uma empregabilidade muito grande. Então, nisso a gente também se sente responsável. Sem dúvida, doutora, mas como a gente está quase concluindo o programa, que está tão bonito hoje e emocionante, várias vezes fiquei emocionada, me conte o que vem por aí. Com certeza o senhor muitos e muitos anos trabalhando nessa área, mas o que tem de projeto que o senhor pode contar ainda? Ah, sim, ó, eu tenho pessoalmente um projeto que é trazer a robótica de uma maneira universal, não só de uma maneira para quem tem condição econômica, mas é dentro do Hospital São Vicente, é um hospital escola. E meu projeto, meu desafio, e eu estou nesse projeto lidando, que é conseguir, porque várias vezes já me perguntam, essa cirurgia tem pelo SUS? Então isso é um projeto pessoal de todas as camadas sociais usufruírem da tecnologia. Claro que não vai ter para todos, mas vai ter a tecnologia também, para não dizer que é algo que só beneficia uma parte da sociedade. E ter essa visão do todo. Então isso é um dos meus projetos pessoais, né? No sentido de me sentir bem e ninguém botar o dedo e dizer, ah, não, mas tu só quer dinheiro. Né? Não, não é isso. E vocês têm dúvida que ele vai conseguir? Eu não. Grava aí, Bertoque, porque a gente vai buscar esse programa daqui um pouquinho mais ali na frente, doutor. Gostaria de agradecer este ano comigo, com o Bertoque aqui na TV, com todas as pessoas que o senhor já é o doutor da TV. Lhe aguardamos no ano que vem. E a última mensagem? A minha mensagem é, sejam felizes. Final de ano sempre é um momento de reflexão, né? O Natal ele tem um simbolismo, a virada de ano também tem, independente da religião que a pessoa tem, mas a espiritualidade nós jamais podemos perder. Então, ter um espírito humanitário, um espírito que olhe, acolhedor, né? A gente como médico, a gente tem que estar enriquecido desse espírito, para poder realmente passar um bem-querer às pessoas, né? Então, eu desejo a todos um bom Natal e um ótimo ano novo e sejam felizes. Até 2026. Sim, e continuaremos.